Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para alunos do sexto ano, vamos nesse vídeo finalmente falar sobre a radiciação, uma nova operação matemática que está relacionada à potenciação. Mas antes, rapidinho, você sabia que a soma e a subtração são operações inversas? E que o mesmo acontece com a multiplicação e a divisão, elas também são operações inversas. Pois bem, então, a gente já estudou a potenciação e ela também tem operações inversas. E na verdade são duas, tá bom? A que nós vamos estudar é a radiciação, tá? Como exemplo, peguei aqui, ó, 2 elevado a 3 igual a 8. E a operação inversa dessa potenciação, 2 elevado a 3 igual a 8, é a raiz cúbica de 8 ser igual a 2. Calma, vou explicar tudo direitinho. Só por curiosidade, a potenciação também tem outra operação inversa, mas essa vocês só vão estudar na primeira série do ensino médio, tá certo? Então vai demorar um bocadinho, não vamos falar dela agora, tá? Mas fica aí a curiosidade, o nome dessa operação é logaritmo, ok? Mas vamos prosseguir falando sobre a radiciação, a operação inversa imediata, né, da potenciação. Para isso, vamos observar aqui essa figura. Observe quantas cadeiras tem desenhadas aqui. Para a gente não contar uma por uma, vamos fazer assim, ó. Aqui na linha de baixo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadeiras, tá bom? 7 cadeiras aqui na linha de baixo. E em cada coluna temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, a gente pode, ao invés de contar uma por uma, multiplicar 7 vezes 7 e saber que no total temos 49 cadeiras. Beleza até aí? Alguma dúvida até aí? Se tiver dúvida, já sabe, posta nos comentários, tá bom? Então, a gente viu que quando os fatores de uma multiplicação se repetem, a gente pode escrever esse 7 vezes 7 como sendo 7 elevado a 2. Tá? 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. E 7 elevado a 2, que é 7 ao quadrado, lembra? Então resulta em 49. É o que está escrito aqui, ó, no quadro desse professor aqui. 7 ao quadrado igual a 49. Daí, a operação inversa imediata é justamente a gente se perguntar qual é o número que a gente precisa levar ao quadrado para dar 49. E aí, só essa pergunta a gente chama de raiz quadrada. Esse símbolo aqui, ó. Certo? Esse símbolo aqui, ó. Que parece que letra para você? Eu confesso que para mim parecia a letra V. Tá? A primeira vez que vi. Mas na verdade, esse símbolo vem de uma letra R, tá? Uma letra R minúscula, certo? Então esse símbolo da raiz é de uma letra R. É a raiz de 49. E aí a pergunta que fazemos é: qual é o número que devemos multiplicar por ele mesmo para dar 49? Esse número é o número 7. E a essa operação a gente vai chamar de raiz quadrada. É isso que é a raiz quadrada, tá bom? Vamos formalizar esse conhecimento enunciando o seguinte, olha. Determinar a raiz quadrada de um número natural é encontrar outro número natural que, elevado ao quadrado, seja igual ao número dado. Também poderíamos dizer o seguinte, determinar a raiz quadrada de um número natural é encontrar outro número que, multiplicado por ele mesmo, elevar ao quadrado é multiplicar por ele mesmo. Tá? Um número multiplicado por ele mesmo é um número elevado ao quadrado.
Então, que multiplicado por ele mesmo seja igual ao número dado. Em outras palavras, determinar a raiz quadrada de 25 é encontrar um número que elevado ao quadrado, ou seja, 5, vai dar igual a 25. 5 ao quadrado não é 25? Então, a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Entendeu? Vamos ver outros exemplos? Vamos lá, me diz aí. Qual é a raiz quadrada de 16? É um número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, dá 16. Esse número é o número 4, tá? A raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. E aí, tá entendendo direitinho? Vamos então olhar com mais cuidado essa representação aqui, ó, e seus elementos. Beleza? Vamos lá. Ó, esse símbolo que veio lá da letra R, como eu falei para vocês, ó, minha letra R minúscula é assim. Se a gente abrir um pouquinho, ó, fica aparecendo, tá? Esse símbolo. Beleza? Então, esse símbolo aqui é chamado de radical, tá? É um símbolo radical. Então, o número que tem dentro ou abaixo dele, como queira, nesse caso aqui é o 49, é chamado de radicando. O símbolo é o radical e o número dentro dele ou abaixo dele, como queira, eu gosto de dizer dentro dele, tá? Radicando. O resultado da raiz quadrada, a gente chama de raiz, o resultado é raiz, ou simplesmente resultado da raiz quadrada, tá? E esse númerozinho que apareceu aqui, que quando for o número 2 não precisa aparecer, mas se aparecer não tem problema. Mas esse númerozinho pode ser o 3, o 4, o 5, qualquer número natural, tá bom? Muito bem. Esse número recebe o nome de índice. Beleza? Vamos formalizar isso bem direitinho. Então vamos lá. Ó. Radical é o símbolo da raiz. Radical é esse símbolo aqui, ó. Radical, tá bom? Índice do radical indica a que raiz está sendo calculada. Por exemplo, aqui está o radical. Se aqui tiver o número 3, a gente vai dizer que o índice é 3 e essa raiz recebe o nome de raiz cúbica. Essa raiz aqui recebe o nome de raiz cúbica, porque o índice é 3. Quadrada quando o índice é 2, ok? Vamos falar mais disso depois. Muito bem, radicando é o número que está dentro do radical, é o número ao qual a gente vai calcular a raiz, né? Então, o número que fica aqui dentro, por exemplo, 8, ok? E raiz é o resultado, tá? Operação, ok? Raiz é o resultado. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, o resultado é 2. A gente também chama esse resultado de raiz. Beleza? Professor, mas por que a raiz cúbica de 8 é 2? Só para explicar, depois a gente vê isso com mais detalhes, né? Mas só para manter logo, né? Matar logo a curiosidade. Pois 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Gente, não dá 6, tá? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 ao cubo. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 dá 8. Beleza? Então a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Vamos ver aqui, para encerrar esse vídeo, alguns exemplos de raiz quadrada. Certo? Alguns a gente já falou. A raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. A raiz quadrada de 81 é 9. Porque 9 ao quadrado é 81. A raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 ao quadrado é 100. Beleza? Quanto que é a raiz quadrada
de 169. E aí, quer dar uma pausa e me dizer? Vou dizer o resultado já, tá? Mas escuta, é um número que eu preciso multiplicar por ele mesmo e dar 169. Gente, é um número maior que 10, né? Porque a raiz quadrada de 10 não é 100. Ora, se eu fizer 11 vezes 11, dá 121. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 121 é 11. Beleza? Podíamos fazer do mesmo jeito e pensar que se eu fizer 12 vezes 12, dá 144. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. Bom, a raiz quadrada de 169 é 13, tá bom? Porque 13 ao quadrado é 169. E aí, dúvidas nisso? Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá bom? Uma última curiosidade para a gente encerrar esse vídeo é que, eu até já comentei isso, mas vamos formalizar. Na matemática é comum a gente obter o índice 2 em uma raiz quadrada, tá? Quando é uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 36, a gente tanto pode escrever assim ou assim, ó, raiz quadrada de 36. Nos dois casos, o resultado deu 6, tá bom? Temos outro exemplo aqui, raiz quadrada de 81, pode ter o 2 aqui, deixa eu fazer aqui maior, raiz quadrada de 81, pode ter o índice 2, ou simplesmente não ter o índice raiz quadrada de 81, que nesse caso dá 9. Vamos combinar, tá certo? Quando não tiver um índice aqui, é porque o índice é 2, tá bom? Combinado? Muito bem. Qualquer dúvida, posta nos comentários. E se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.